Seja bem-vindo ao Drivencast, o podcast sobre marketing e negócios. E eu já quero te convidar para você se inscrever nesse canal, já deixar o seu like nesse episódio que está muito especial. Nós vamos conversar sobre vendas, sobre equipe, cultura, empreendedorismo, energia solar com ele, João, da Solar Investimentos. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Joffler. É um prazer estar aqui e é um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Marketing, vendas, cultura. Tenho certeza que o que eu puder contribuir aí vai dar tudo certo. Bacana, show de bola. Então, para a gente começar, se apresente para a nossa audiência. Quem que é o João? Como que o João entrou nesse mercado aí da energia solar? Cara, a minha entrada foi um tanto quanto inusitada. Eu sou engenheiro de formação, né? E assim, eu sempre trabalhei no setor público. Então, desde quando eu comecei a fazer um estágio, eu já comecei a fazer um estágio na prefeitura. E nos corredores ali eu me sentia já um pouquinho deslocado, não gostava muito do que eu fazia. E coincidentemente, né, um rapaz, ele foi falar de energia solar pro meu pai, lá na chácara que a gente morava na época. E meu pai me chamou para participar dessa proposta e eu ouvi os números ali, eu falei assim, cara, que produto interessante. E aí, acho que na mesma semana, um colega de trabalho, ele comprou um curso de energia solar e eu, pela intimidade ali, eu falei assim, cara, me passa o usuário e senha desse curso, deixa eu fazer ele, um curso online na época. E me interessei pelo assunto, vi que era um mercado que tinha um grande potencial e também, coincidentemente, energias renováveis foi uma matéria opcional que eu peguei da minha faculdade. Então, comecei a entender do assunto e, assim, em outubro eu comecei a pesquisar sobre energia solar e em dezembro o CNPJ já estava criado e eu já tinha me desligado ali da prefeitura e comecei a me desenvolver aí como empreendedor. Que bacana, cara. E é claro, a gente estava conversando ali um pouco no off, né, sobre alguns desafios, o cenário atual, enfim, algumas coisas que você enfrenta no mercado. Mas você chegou a olhar para o mercado e falar, cara, já tem muita gente fazendo, não sei se eu entro nesse negócio. Como que foi assim essa tomada de decisão? Cara, essa é uma boa pergunta. E eu acredito, Joffer, que qualquer mercado que você vai falar, que você vai querer entrar, que você vai olhar, já tem muita concorrência. Então, quando eu entrei, tava falando assim, não, a energia solar já passou, não, a onda já se foi. E tinha muitos concorrentes, eu tenho bastante concorrência, só que qualquer mercado tem isso. Então, a pessoa ela tem que entender que esse desafio ela vai ter em qualquer tipo de setor. Então, isso não foi uma coisa que me acanhou e, na verdade, eu enxerguei isso como uma oportunidade, cara. Entendi, bacana. E quando você começou no dia um ali, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pro pessoal, que é, cara, beleza, tudo novo, dia um, você tem que aprender um monte de coisas, tem que aprender a vender, você tem que aprender a gerir. Às vezes você não tem equipe, você tem que aprender a contratar. Como que foi, cara, esses desafios assim iniciais que você teve que enfrentar? Cara, então, eu tenho uma história bastante interessante. O que que acontece, né? Eu era servidor público, então, assim, eu não tinha um salário, né? Eu era estagiário. E o que que acontece? Quando eu tomei a decisão, né, de empreender, eu não tinha nem aonde começar esse escritório, porque eu não tinha dinheiro, não tinha caixa. Para te falar bem a verdade, eu tinha o dinheiro do meu acerto, que foi 2000 e alguma coisa. E o meu pai, ele era diretor administrativo da Maternidade Augusta Bastos na época. E eu sempre ouvi ele falar que, tipo assim, a sala dele era. Ele nem usava, porque ele ficava no corredor do hospital. E eu não sei se você já foi lá na maternidade, mas eles têm um estacionamento que tinha algumas salas lá e tem outro galpão grande que era o hospital em si. E aí aquela sala do meu pai ficava abandonada. Aí o que que eu fiz? Eu tinha um computador em casa e eu peguei esse computador, coloquei do lado ali do computador do meu pai e eu comecei a empresa dentro da sala da maternidade Augusta Bastos. Lá foi o primeiro escritório, então eu não pagava aluguel, né? Eu tinha esse benefício.
E as primeiras vendas aconteceram para os colaboradores ali da maternidade Augusta Bastos. Então, assim, as pessoas às vezes querem que tudo esteja perfeito, quer ter um escritório legal para começar, tem vergonha, né? Assim, principalmente quando você vai começar a vender algum produto, as pessoas te olham meio assim, né? Assim, nossa, o cara engenheiro vai virar vendedor, né? Que querendo ou não, no dia um, né? Todo empreendedor ele é vendedor, Sim. porque precisa gerar demanda para começar a entregar o trabalho. Então, foi ali que eu comecei, cara, numa sala de hospital. Eu até lembro, né? O primeiro contrato ali que eu fechei, eu fui mandar a localização, né? Porque o cliente queria ir lá. E assim, como não tinha caixa, o pagamento era 100% à vista. Então, pensa, eu lembro exatamente, foi uma venda de R$ 36.000. Esse cliente ele é muito parceiro, eu converso com ele até hoje, já agradeci ele várias vezes por ter confiado em mim na época. E mandei a localização para ele, ele falou assim, cara, eu falei assim, é aqui do lado da maternidade Augusta Bastos. Eu falei do lado porque o prédio, o lugar que ficava a sala do meu pai era diferente do hospital em si, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, na hora que você sair, na hora que você chegar aqui na porta, você me avisa que eu saio e te trago aqui pra sala. Aí, na hora que ele me mandou mensagem falando que tava lá, eu saí, né, do estacionamento da maternidade, chamei ele pro cara, fui entrando no estacionamento e ele até falou assim, uai, mas sua sala aqui é dentro da maternidade, uai. Eu falei assim, não, cara, é que o meu escritório ele tá reformando, tal, por isso que eu tô te atendendo aqui, mas, ó, o projeto é assim, assim, assado. E lá saiu a primeira venda, cara. O cara pagou 100% à vista, baseado na confiança que a gente transmitiu ali na hora de passar a proposta, no conhecimento prévio, que assim, eu estudei bastante para na hora de apresentar uma proposta eu passar essa credibilidade, essa confiança para o cliente. E isso gerou resultado que fez uma pessoa que não me conhecia, que assim eu comecei a gerar demanda, inclusive, né? Eu peguei uma lista lá no Google, coloquei açaiteria em Rio Verde, sorveteria em Rio Verde, fiz uma planilha no Excel, né? Dia um é desse jeito, não tem nem sistema. Fiz uma planilha de Excel e fui ligando um por um. E aí conversei com a esposa, né, do Fernando, que é o cliente. Marquei uma reunião, fui lá na casa dele, enfim. Então é muito bacana que assim você não precisa ter a condição perfeita para você começar. Basta você começar a fazer que as coisas vão aparecendo. E eu sempre falo o seguinte: se você tem ética, se você quer fazer um bom trabalho, se você é bem intencionado, as pessoas conseguem ver isso. Então, eu acho que esse foi um diferencial que eu tive no começo, que eu consegui conquistar as primeiras vendas, os primeiros parceiros, né, os primeiros colaboradores que estão aí comigo até hoje. Cara, que bacana, que bacana. E aí, para você que está nos ouvindo, já pega essa dica de prospecção. Faz um. Ah, muita gente reclama, né? Não tem cliente, estou sem cliente e tal, o mercado tá fraco. Cara, o mercado não tá fraco. Todo dia tem alguém comprando, tem alguém vendendo. Então, pega aí, joga no Google as empresas, os profissionais, algo que faça sentido, que tenha a ver com o seu mercado. Pega esses contatos, liga para cada um e oferece o seu serviço, porque é assim que faz. Esses dias foi o dia do vendedor, até fez um post lá e eu coloquei algumas experiências que eu tive na vida, né, cara? Eu já comecei assim, eu já vendi panela, já Uhum. vendi, cara, já vendi calçado, já vendi móveis, porque a venda ela faz parte da nossa vida em tudo. Então, hoje que eu sou um empreendedor, empresário, eu vejo que se eu não tivesse aprendido a vender lá atrás, começando ele com meu pai, me ensinando, meu pai sempre foi um vendedor nato, assim. Sempre teve muito, foi muito articulado com as palavras. Então ele me ensinou e me puxou, começou a me puxar para esse lado das vendas. E eu muito novo ali, na época eu trabalhava com um produto ainda de marketing multinível, né? Perfume, enfim, a galera, acho que todo Nível mundo. diamante, nível ouro, nível platina, esmeralda, rubi. Ah, você sabe, né? Não acompanha já esses modelos aí. Cara, então assim, foi algo que acredito que todo mundo um dia, né, passou por isso na vida, mas foi algo que eu vejo assim, que hoje faz total diferença na hora de você conversar, na hora de você sentar com alguém, porque a venda se torna um processo natural. E aí, é claro, no meio desse processo você vai aprendendo técnica, você aprende um spin selling, você aprende uma venda desafiadora, você aprende uma venda consultiva. E aí é engraçado, quando alguém vai te vender, você pega, fala, "Ó, o cara tá fazendo um spin selling aqui comigo, mas
é natural Ele esse tá usando alguns processo. gatilhos, tá usando algumas técnicas, né? Exato. Não, e o engraçado, Joffer, da minha história também, é igual, como eu te falei, eu sempre participei eu sempre fui do setor público, né? Era da Secretaria de Obras. E eu nunca tive contato com a área comercial. Assim, eu trabalho desde muito cedo. Meu pai, ele já teve uma farmácia e com 14 anos ali eu já comecei a trabalhar como caixa. E aí depois eu trabalhei no Banco do Brasil, como abria contas. E no meu terceiro emprego, que acho que é um emprego que muita gente conhece, de uma empresa que chama Real Jurídica, eu era auxiliar de cobrança e, cara, lá foi a primeira vez que eu tive, assim, que eu tive essa experiência de não vender um produto, né? Ele vendia ali uma recuperação de crédito. A pessoa pagava uma dívida que ela tinha, enfim, não tinha pagado, né? Tava inadimplente. E, assim, eu me destaquei. Eu batia muita meta, só que, assim, eu fiquei um ano trabalhando lá porque, assim, o dia a dia, assim, não era um produto que eu gostava de vender, não era uma coisa que me instigava, né? Mas lá foi o primeiro contato como comercial que eu posso te falar. Depois disso, eu já fui ali envolvido na engenharia, que eu estagiei por muito tempo, mas eu não tinha esse contato com a área comercial de vendas, né? Eu não sabia a importância de vendas. E eu me descobri, cara. Eu me descobri quando eu comecei a vender. Só que eu acho que isso também, no meu caso, eu tive sorte de me deparar com um produto que eu acreditava cegamente. Na minha cabeça, quem não tem energia solar é porque não sabe como funciona. Isso é até um jargão do nosso time comercial. Assim, pessoal, se o cliente está falando que ele não tem interesse, que ele não quer, que tá caro ou que ele não consegue, é porque ele não entendeu a proposta. Porque racionalmente falando, não tem motivo para uma pessoa não ter energia solar na casa dela. Então foi com esse racional que eu ia muito confiante para reunião, né, para apresentação. Porque eu falei assim, cara, não tem como essa pessoa não se interessar, essa pessoa não entender e não querer ter esse produto na casa dela. Então, é engraçado que eu realmente me descobri na área comercial. Eu descobri ali, às vezes, um talento, algo, meu lugar de potência, vamos dizer Uhum. assim, mas foi na área de vendas e a gente começa como vendedor e a gente tem que se desenvolver, começa a estudar sobre liderança, sobre pessoas, que acaba que quando a gente sai ali do zero para o 1, e para você ir do 1 para o 10, né, você precisa de pessoas e pessoas acaba sendo a ferramenta de escala de qualquer tipo de empresa. Então a gente vai indo ali se desenvolvendo ao longo do caminho, né? E vendas é o ponto inicial. Eu acho que todo empresário tem que ser vendedor. E o empresário que ele não é vendedor, eu acho muito difícil ele dar certo. Exato. Essa semana eu estava vendo o podcast do Flávio Augusto, e ele falou justamente isso aí, que uma empresa hoje, para dar certo, precisa primeiro de um modelo de negócio bom. Então não adianta você se dedicar ali no modelo de negócio que não é bom, cara, que você vai ralar muito assim por muito tempo e dificilmente você vai conseguir crescer de forma exponencial. Então precisa de um modelo de negócio bom. E segundo, força de venda, time de venda, equipe de vendas. Então isso aí é fundamental para qualquer tipo de negócio. Hoje as empresas já estão enxergando, é claro que nem todas, mas uma parcela ali está enxergando que é algo super tradicional do mercado. O vendedor sempre existiu. Só que o vendedor muitas vezes, entra naquilo que a gente estava falando, às vezes era um vendedor que, poxa, o cara é bom, ele vende, mas não preenche CRM, vende, mas não é tão aculturado com a empresa, mas entrega resultado. Cara, mas às vezes age de má ética, age de má fé, mas vende. Então, assim, hoje as empresas estão abrindo os olhos para time comercial, processo comercial. Então a gente aprendeu que venda não é dom, é processo. A empresa não vende por acaso, vende porque tem processo. E hoje existe previsibilidade, você consegue prever o quanto que você vai vender. Que louco isso, né, cara? Hoje, através dos processos, através das ferramentas, você consegue prever quanto que você vai vender. E aí, dentro disso, já a gente puxando um pouco mais para o assunto assim, de cultura, do seu negócio em si, hoje vocês têm uma sede bem bacana, acompanho vocês ali nas redes sociais, a equipe super engajada. Pessoal, como que você vê e como que você também pode falar aí para a pessoa que está nos ouvindo, como que ele constrói uma equipe engajada e uma cultura assim tão forte na empresa?
Então, eu acho que uma das coisas que a gente sempre fala lá para o nosso time é que as pessoas elas têm que enxergar a empresa como uma ferramenta para ela alcançar o sonho dela. Porque se ela conseguir alcançar o sonho dela, a empresa vai prosperar junto com essa pessoa. Então, primeiro ela tem que fazer a gente tem que o gestor da empresa, né, o líder da empresa, ele tem que mostrar para os colaboradores que é possível que eles alcancem o sonho deles dentro da nossa empresa. Então, a Solar Investimentos hoje ela é uma ferramenta para que o nosso time comercial, o nosso time como um todo, utilize para trazer prosperidade para a vida dela. Então, quando você consegue transmitir essa possibilidade de que, não, eu consigo alcançar minha casa, eu consigo comprar o carro, eu consigo fazer aquela viagem, eu consigo melhorar a qualidade de vida da minha família. E quando o colaborador enxerga isso dentro da sua empresa, o engajamento ele é uma consequência. Então, eu falo muito que a cultura de uma empresa ela é baseada nos piores comportamentos que você aceita, né? Então, o pior comportamento que você aceita, ele vai ditar um pouquinho ali da cultura da sua empresa. E acaba que, como eu vim, né, do setor público, eu não sabia nada de empreendedorismo, eu me aprofundei muito nesse tipo de assunto. E é uma coisa que, assim, a gente fala que o clichê, ele é clichê porque ele realmente funciona, né? Então, eu via muito os empresários, vários podcasts, o pessoal repetindo muito. O que é muito importante na empresa? Cultura, é, planejamento, liderança. Então, todas essas coisas que acabavam se repetindo em vários conteúdos diferentes, eu falei assim, não, isso realmente é importante, eu realmente preciso gastar, investir minha energia nisso, porque isso vai trazer escala para a empresa e isso vai fazer a gente continuar avançando. E sobre essa questão que você falou de processo de vendas, que eu acho isso muito importante, vendas, né? Eu acho que assim, a gente vem de uma época que a tecnologia penetrou muito nas empresas. Sim. Antigamente, o pessoal era da planilha, do papel, do achismo, né? Não, não sabia quanto que ia vender. Colocava uma meta e era aquela meta lá. E assim, a gente fala que o nosso vendedor ele tem que assinar a meta junto com o gestor, né? Então a gente tem um processo para definição de meta e essa meta é baseada no histórico daquele vendedor no histórico da empresa. Então a gente nunca tira um número debaixo do sovaco. A gente entende o nosso histórico, a gente entende o contexto do nosso funil para a gente definir essa meta, para a gente conseguir avançar, né, nesse número. E é bacana também que, tipo assim, você falou, o vendedor não preenche o CRM, o vendedor não dá importância. Mas a responsabilidade de mostrar para ele que ele fazendo esse processo é para ele ter mais facilidade para alcançar o sonho dele, né? Que ele preenchendo o processo, ele fazendo toda ali a gestão da carteira dele, ele vai ter mais sucesso nas vendas, consequentemente, ele vai alcançar o objetivo final dele. Então, eu acho que isso está muito mais ligado ao gestor mostrar isso para a equipe do que o vendedor entender que isso é importante, entendeu? Exato, cara, muito bom mesmo. E hoje, para você até passar a título de conhecimento aí, né, com algo mais prático assim também, quais que são os rituais que vocês aplicam hoje? E primeiro assim, né, explica também o pessoal o que que é ritual. Pra gente é algo mais comum, que a gente sempre tá ouvindo, tá fazendo. E aí a galera pensa, pô, os caras estão matando galinha lá, fazendo, Ritual, né? né? Sacrificando a galinha, Não, sangue para lá. mas o que que é o ritual e qual que é a importância, né, do ritual aí pra empresa? Cara, o ritual, ele é o que cria a cultura, é o que alimenta a cultura, né? Então a gente tem algumas agendas, né, lá na empresa que todo mundo participa. Falando aqui da agenda do time comercial. Na segunda-feira a gente tem uma reunião que chama Start e a gente projeta as vendas da semana, a gente vê as principais oportunidades e a gente compartilha informações do mercado, da empresa, do setor. Então a gente prepara a turma ali para a semana. Isso acontece ali das 8 às 9 horas. Na quarta-feira, esse vendedor ele tem uma reunião one-on-one com o gestor direto. Então o gestor chega ali
abre o CRM, vê como é que está o funil dele, vê os principais clientes ali para fechamento, pergunta o que esse vendedor precisa de ajuda. Na quinta-feira a gente implementou recentemente, tem um treinamento sempre, então principalmente o nosso produto, que é uma venda complexa, o vendedor ele é um consultor, então a gente precisa que ele seja um especialista naquele produto, então a gente criou essa rotina de treinamento para garantir que qualquer atualização de mercado, qualquer alinhamento de discurso, o vendedor está na ponta da língua dele. E na sexta-feira a gente tem um evento, né, que a gente chama Café com Vendas, que é uma coisa mais descontraída. A gente estimula o pessoal a entrar com a xicrinha de café, porque isso traz muita conexão com a equipe, né? E na sexta-feira é uma reunião parecida com a de segunda, só que a gente vê o que estava projetado, o que foi realizado, o que não foi realizado, por que não foi realizado e como que está se desenhando ali a próxima semana. E a gente também, na sexta-feira, a gente pede a participação do time, né? Qual negociação que deu errado, o que você fez que deu errado, o que você fez que deu certo. E aí a experiência das outras pessoas, né, a experiência de um vendedor compartilhada faz outro vendedor aprender com aquela situação, né? Então gera muito valor para a equipe. E nessas reuniões que a gente reforça ali as atitudes, que a gente dá valor, a gente reforça os comportamentos que a gente espera do colaborador. Então esses rituais servem para isso, para você ditar ali os comportamentos que você atura, que você espera e das atitudes que são necessárias para a gente continuar ali caminhando junto em prol ali do resultado final. Show, cara, muito bom, muito bom. E é um desafio, né? Eu vejo assim que é um desafio não só você reunir com a equipe, você manter a equipe engajada, aculturada, mas também antes dessas reuniões acontecer, que é o trabalho de estudo e de pesquisa. O mercado de vocês é um mercado assim muito complexo, porque não envolve só energia solar, cara, envolve tecnologia, envolve sustentabilidade, envolve uma série de fatores ali que a qualquer momento pode surgir uma lei, pode surgir algo que impacte diretamente o mercado de vocês. Hoje, como que vocês olham para isso? Como que é o desafio também, né, de ir atrás dessas informações, de buscar, de se atualizar? Como que vocês fazem? Cara, essa é uma excelente pergunta, porque, igual a gente estava conversando, o nosso setor ele é um setor regulado. Então, existe uma lei que rege, né, o nosso setor. E sempre tem ruídos, a política acaba influenciando o nosso setor. Então, é um setor que tem muita novidade. Então, por isso que a gente tem tantas reuniões, tantos rituais, porque é nesses rituais que a gente traz essas atualizações. Então, isso acaba sendo. A gente acaba vendo isso como oportunidade, por quê? Porque o meu concorrente ele não dá valor nisso. Então, quando chega uma informação nova, e aí a gente está discutindo uma proposta com o cliente, fala assim, cara, ó, isso aqui a gente tem que fazer dessa forma por causa disso e disso e disso. Aí o cliente já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque, pô, o vendedor da empresa tal não me falou sobre isso, não me alertou sobre isso. Então, é interessante a gente ver como um desafio e também como em todo desafio a gente tem uma oportunidade. Então, como isso não é uma coisa que só a minha empresa é impactada, né? Todo o nosso setor, todas as empresas são impactadas, ao invés da gente ficar reclamando que aquilo ali está mudando, que pô, tal político falou aquilo, tem tal mudança sendo pleiteada no Congresso, a gente olha isso como uma oportunidade e vai se desdobrando ali de acordo com as adequações que vão surgindo. Então, é um trabalho, cara, que realmente ele é muito árduo, mas você pode ver a situação de duas formas, né? Como um problema que você vai ficar parado ali, chorando, em posição fetal, ou você pode agir com o que você tem, nas condições que você está ali, e tomar uma decisão e seguir naquela perspectiva. E hoje tem muitas fontes, né, de buscar ali estudo, conhecimento. Hoje é muito fácil o acesso à internet, né, te proporciona muita coisa. Ontem eu tive participando do podcast com o pessoal da faculdade e foi na biblioteca municipal, né, até comentei com minha esposa ali, a gente conversando, que pensa, antigamente você precisava de uma informação, você tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, pesquisar. E hoje a gente tem tudo mais fácil, o acesso é muito mais simples, você joga aqui no Google, no ChatGPT, já te entrega ali a mensagem pronta e basicamente o que você precisa fazer é colocar isso em prática.
A grande maioria não faz isso, então informação, igual você falou, em uma negociação faz toda a diferença. Se você passar um dado, uma lei, algo ali diferente para o seu cliente que naturalmente, e aí você pode falar até melhor do que eu creio que o seu cliente ele não só fala contigo, ele fala contigo, fala com outro, fala com o representante, fala com o distribuidor, fala com uma série de fornecedores até de fato ele escolher ali o que ele vai comprar. É mais ou menos assim que funciona mesmo, né? É mais ou menos assim. A venda complexa, ela tem algumas características, né? Então, primeira característica, o cliente nunca faz só um orçamento. Então, se você está comprando uma casa, um carro, uma consultoria, você faz vários orçamentos. Geralmente, venda complexa tem o ticket mais elevado. O nosso ticket médio hoje, desse ano, está em torno ali de R$ 26.000. Então, é uma decisão importante para o cliente, né? O ticket médio alto, o cliente faz mais que um orçamento. O prazo de tomada de decisão é longo. Então, eu não te apresento energia solar hoje e amanhã você vai comprar. Se você vier através de uma indicação, dependendo do canal, né, a tomada de decisão é mais rápida. Mas quanto maior é o ticket e quanto menos aquele cliente te conhece, maior é o prazo de tomada de decisão. E geralmente na venda complexa tem mais de um decisor. Então, o meu cliente geralmente ele é um cara casado, ele tem filho, ele tem a casa própria, ele tem um carro, ele trabalha ou ele é empresário. Então, essas características, o nosso vendedor, a gente precisa entender isso aí, né? Então, é muito bacana isso, cara, porque a gente acaba estruturando, né, a empresa em cima daquele tipo de produto, né? Então, realmente, precisa ter ali uma boa gestão para garantir que tudo seja entregue perfeitamente. Cara, e a gente emendando um pouco aqui nessa parte de marketing, de diferenciação, primeiro na parte de geração de demanda. Hoje, como que você vê, até mesmo quais métricas você analisa, hoje como que você analisa o marketing, foi você que estruturou, você contratou pessoas para estar ali contigo, mas hoje como que é a estratégia assim, da Solar Investimentos, olhando justamente para isso? É uma venda complexa, é uma venda desafiadora, é uma venda onde envolve mais de um decisor, é uma venda de ticket alto. Então, tudo isso influencia ali na estratégia que você usa para gerar essa demanda, né? Então, hoje, como que funciona essa geração de demanda? Cara, a gente tem alguns canais, né, de geração de demanda. A gente tem o porta a porta, que é o canal que traz o maior ticket médio. Então, as maiores vendas são feitas de porta a porta, porque a gente seleciona ali o perfil de cliente. Então, eu vou visitar a empresa que eu sei que gasta muita energia. Cara, é inovador, esse canal é inovador, né? Ah, Porta a porta. esse aí é inovador desde o século XX, né? 19. Outro canal muito importante para a gente, é o que mais traz receita, é a indicação. Então, por isso que, abrindo um parênteses nesse canal, um dos nossos mantras lá na empresa é que a gente é parceiro de longo prazo. Por quê? O nosso cliente, o nosso produto, ele tem uma garantia do fabricante de 25 anos. Então, a gente vai instalar aquele produto na casa do cliente, ele vai usufruir por vários anos. E o que o meu concorrente faz? Cara, o pessoal está preocupado só em instalar. E não, a gente é parceiro de longo prazo. Eu quero que o meu cliente tenha sucesso nesse investimento. Se ele tiver sucesso, automaticamente ele vai virar um vendedor sem salário. Esse é o nome dos nossos clientes lá, são vendedores sem salário. E para a gente conquistar essa confiança, a gente precisa entregar mais que o que foi combinado. Então, indicação é o nosso principal canal e é o canal que mais traz receita na nossa empresa. Mas a gente investe bastante em marketing, em tráfego pago. Hoje, para abrir um número aqui para você, esse ano a gente vai investir mais ou menos uns 150, 170 mil em tráfego pago. Então a gente gera bastante lead e a gente tem um processo muito bem estruturado e automatizado para conseguir dar conta dessa demanda. Porque não adianta nada eu gerar 100 leads e eu não ter um atendimento de qualidade naquele lead. Então, igual você falou, a tecnologia, né, tá aí. E hoje, quanto mais tecnologia a gente tem implementada na empresa, mais eficiência a gente acaba tendo, né? Então, respondendo sua pergunta de forma mais direta, a gente tem o porta a porta, indicação, tráfego pago e parceria. Parceria, parceiros estratégicos, como Sim. arquitetos, construtores,
vendedores de outro setor. Então, assim, o nosso vendedor, ele consegue fazer parceria e gerar demanda ali através daquela parceria. E, assim, a gente tem um modelo que o nosso parceiro, ele precisa ser recompensado por aquela demanda que ele gerou para a gente. Então, parceria de longo prazo. A gente tem campanha de indicação, cara, a gente faz muita coisa com o nosso próprio cliente para fazer ele vender com a gente, né? Pra gente. Por quê? Hoje, cara, se você indicar uma empresa, você assume responsabilidade também, porque se der algum problema, ô Jofre, por que você me indicou essa empresa aqui, cara? Então é uma responsabilidade. Então a gente tem muito apreço por isso, porque a gente consegue entregar um produto bacana, a gente consegue entregar mais que o combinado, e o nosso cliente se sente confortável de ter aquela indicação. Então a gente tem vários cases, cara, que o cliente já indicou 10, 8 projetos. Esse primeiro cliente em específico que eu te falei, o Fernando, já indicou vários clientes. Então é muito bacana a gente ter essa noção de que, tipo, o meu próprio cliente pode gerar essa demanda para mim, né? E essa demanda é a demanda mais qualificada que tem, a mais nobre que tem. Então, para esse canal ter sucesso também, falando mais de indicação, você tem que falar o perfil do seu cliente para essa pessoa indicar. Então, não adianta um cliente meu me indicar uma pessoa que mora de aluguel que gasta R$ 100 de energia. Esse não é meu cliente. Eu preciso informar isso para ele. Então, eu falo assim, Carol, se você conhecer pessoas que têm uma casa própria, que gasta acima de R$ 300, para mim te ajudar da mesma maneira que eu te ajudei, me avisa, me passa o seu contato que a gente está com esse benefício, a gente está com essa campanha. A gente já fez um monte de coisa aí com indicação, porque realmente é o canal mais bacana, que tem o menor CAC ali. E falando um pouquinho das métricas que a gente analisa do tráfego pago, que é um canal que a gente tem como metrificar, né? Porque tem mais tecnologia envolvida, a gente analisa o custo por lead, a gente analisa volume de leads, custo por lead, que é o CPL, o MQL, que é os leads qualificados, né? Porque não adianta a gente gerar lead e ele não for qualificado. E só para dividir um número para você, a gente tem uma métrica, né? O nosso time de marketing tem uma meta de ter 35% de lead qualificado. Então, o que isso significa? De cada 100 leads que a gente gera, 35 apenas tem qualificação para comprar o nosso produto. Para você ver o tanto que é um trabalho complexo e de bastante atividades ali, né? Então, valor investido, custo por lead, quantidade de lead qualificado e o CAC ali, o custo de aquisição do cliente. Então, e o valor da venda, lógico, né? Esse eu não preciso nem falar. Mas são essas métricas que a gente olha ali e que o variável do meu time de marketing está em cima desses números. Então, a gente tenta colocar um salário variável para todo mundo da equipe. Tanto do pós-venda, do atendimento ali ao do cliente, da equipe de projetos, do time comercial, entendeu? Então, assim, a gente sempre tenta colocar um número variável ali que está atrelado ao esforço que aquela pessoa entrega, a qualidade da entrega daquele time, daquela equipe. Então, baseada é mais ou menos isso que a gente olha assim no dia a dia na geração de demanda. Excelente. E algo interessante que você citou aqui, pelo menos uns 4, 5 canais que vocês usam e que vocês colocam muita energia em todos, acredito. Hoje, o que eu vejo muito, assim, tratando da nossa realidade. Às vezes você vai oferecer um serviço igual, oferecer serviço de marketing. Isso envolve tanto o marketing off quanto digital também, tráfego pago, etc. E às vezes o empresário, ele, tipo assim, eu vou começar uma parceria contigo, eu sou seu parceiro, eu vou gerar uma demanda para você. E aí o cara esquece de que o cara precisa bater porta a porta, o cara esquece de pedir indicação, o cara esquece de estar presente, de marcar presença em eventos, o cara esquece de produzir conteúdo, o cara esquece de fazer o que ele já faz naturalmente e espera somente que eu, como um parceiro, vou gerar essa demanda para ele. Então, olha só o trabalho que está envolvido nisso tudo, né? Então, eu vejo hoje muito essa falta de consciência de achar que simplesmente uma estratégia de marketing vai mudar o seu negócio, porque não vai, porque o marketing, cara, ele vai envolver todo o seu negócio. É esse ponto de conexão seu com o cliente. Se você usa o marketing para vender, mas não usa o marketing para gerar relacionamento no pós-venda com esse cliente, você coloca todo o seu trabalho ali por água abaixo.
Porque ao invés de você ter um promotor, né? Às vezes pegar um NPS, ver quem que vai ser o promotor da sua marca e te indicar, você tem ali as pessoas que não vão te indicar e que falam muito mal. Os detatores, né? A gente sabe que é mais fácil você falar mal de algo que eu comprei e fiquei satisfeito. Cara, você às vezes guarda pra você. Comprei, não fiquei satisfeito, bicho do céu. Aí você vai falar com umas 10 pessoas no mínimo, né? Então é interessante essa visão que você trouxe, vários canais, colocar energia nesses canais. E hoje tem, a gente citou alguns, mas tem vários, cara, tem vários canais. O simples fato de você pegar, às vezes, uma lista antiga de pessoas que entraram em contato, fazer contato com essas pessoas, há clientes que compraram uma vez, cara, entra em contato de novo, pede indicação. Tô sem cliente, tô sem demanda. Pega a sua agenda, vai ligando ali para os seus amigos pedindo indicação. Quantas vezes eu não faço isso, cara? Porque isso vai gerando novas oportunidades de negócio e o movimento te gera oportunidade. Ah, tá parado. Cara, vai para evento, investe em conhecimento. Qual que é o evento ali da sua área que vai ter? Qual que é o evento aqui da cidade que vai ter que faz sentido você estar? Então eu vejo muito isso. E até entrando num ponto aqui, João. Querendo ou não, a gente estava conversando ali que a barreira de entrada hoje ela é pequena, né? Para o mercado que você tá atuante. Como que, até para o empresário que está nos ouvindo, está no mercado super competitivo, não necessariamente precisa ser de solar, mas como que ele gera essa diferenciação? Como eu posiciono a minha empresa? Como eu, como empresário, me posiciono para gerar essa diferenciação no mercado? Cara, o que que acontece? Sobre esse tipo de assunto, mercado competitivo, diferenciação, barreira de entrada, eu tenho uma opinião formada que é o seguinte: a competição ela é muito baixa, né? A gente até falou isso aqui nos bastidores, porque, assim, pessoal, o básico bem feito já dá resultado. Só que nem o básico o pessoal está fazendo. O pessoal não tem um processo de venda estruturado, o pessoal não trabalha com CRM, não gera demanda de qualquer jeito. Então, assim, por exemplo, falando aqui de canal de venda, cara, cada canal de venda tem que ter uma estratégia envolvida no canal de venda. Então, por exemplo, tráfego pago, a gente gera um volume grande de leads para ter pouco número de vendas. E uma particularidade, como o tempo de tomada de decisão do nosso cliente é longo, eu não posso, passei proposta para aquele cliente, o cara não fechou, eu vou esquecer ele. Não. Falando aqui do tráfego pago, eventualmente, a gente tem campanhas de disparo de mensagens para tentar reativar aquele cliente, né? Então, assim, tem que ter uma estratégia envolvida por cada canal de vendas. Mas, falando de barreira de entrada, eu falo que hoje é muito fácil você se diferenciar. E falando um pouco da nossa cidade, da nossa região, eu falo que se você fazer o que você se propôs a fazer, você já vai ser diferente. O pessoal não entrega o que promete, principalmente no nosso mercado, cara. É assustador a quantidade de pessoas, né? Pelo menos que, colocou energia solar e teve uma péssima experiência. Por quê? Porque a pessoa não fez o mínimo, a pessoa não fez o básico. Então, eu acho com relação a essa questão da competitividade, da barreira de entrada, isso é um desafio, porque às vezes coloca muita dúvida na cabeça do cliente. Pô, peguei uma proposta de 10 mil, mas a sua é de 20 mil. Como assim tem uma diferença de 10 mil? Entendeu? Aí a gente tem que ter todo um trabalho educacional para mostrar por que a nossa proposta é diferente da proposta do concorrente. Mas com relação a essa questão da barreira de entrada, eu acho que assim, se você ficar olhando se isso for um empecilho para você, cara, eu acho que isso já está errado, entendeu? Então, assim, você focar em se desenvolver, em evoluir, melhorar o seu produto, melhorar os processos, melhorar a sua gestão, melhorar a sua entrega, que consequentemente você vai se diferenciar e você vai conseguir se destacar no mercado. Foi assim que a gente fez e é assim que a gente está fazendo. Excelente, muito bom. Qualquer ponto, né, que você pode investir para se diferenciar vale, né, cara? Qualquer informação que você pode dar para o cliente ali vale, porque às vezes ele vai te escolher justamente por essa informação. Ontem, e assim, se tratando do meu mercado também, acontece muito isso, muito, muito mesmo. Ontem a gente visitou uma empresa aqui e o cara falou de jeito para mim, falou, cara, ontem veio um fornecedor aqui, eu já tô falando para vocês que eu tô conversando com outras pessoas, porque comigo acontece a mesma coisa. Ele fala comigo e fala com vários ao mesmo tempo. Mas eu acho que o rapaz não entendeu o que eu queria. Ele falou de jeito.
E aí ele falou, explicou toda a situação, cara, que não envolve só tráfego pago. E nesse caso em si não, nem era tráfego, era gravação de vídeo. Uhum. Porque envolve o quê? Analisar o cenário que está a empresa. Então ele nos passou ali, a gente não pergunta só de propaganda, não. Então a gente pergunta, cara, como é que está a sua empresa? Como que está as vendas? Como que está o seu produto? Como que está a sua situação? Onde você quer chegar? Qual que é a sua visão? O que que você está fazendo hoje para trazer cliente? E aí ele nos falou, nos trouxe uma série de informações, produto parado em estoque, que ele consegue fazer uma promoção para vender e gerar um caixa ali para investir mais. Precisa de mais visibilidade, precisa fechar mais parceria, precisa voltar, fazer o mercado voltar os olhos para ele, precisa assim, não só vender mais, mas de fato posicionar a empresa dele num lugar que, ouvindo ele falar, você vê que é um lugar de exclusividade, que ele não vende só um produto. De fato, tem um cuidado, tem uma visão, tem um sentimento que talvez outra empresa ali não consegue trazer igual ele nos trouxe. Falei, cara, você nos trouxe várias informações importantes, mas onde é que está isso? Onde que estão essas informações? Porque a gente sentando contigo, a gente consegue ver isso. Mas onde é que você está fazendo isso, Elias? Pois é, e tal. Então você vê que é diferente eu trazer, no caso do meu mercado, eu trazer, não. E aí o que eles não trouxeram isso, que o rapaz falou, não, eu faço 2 vídeos para você, assim e tal, posto é tanto por mês esse pacote. Cara, não, não é um pacote. Olha o tanto de variáveis, tanto de estratégia que dá para a gente trabalhar. E eu tenho isso para mim, que qualquer informação que eu puder dar, cara, vai ser um diferencial. Um dado que eu puder dar, uma pergunta que eu fizer, tudo isso. E vai muito mais, eu acredito que no seu caso também, de você perguntar e ouvir o que o cliente ele está precisando. Porque entra naquela, né? Até uma outra pergunta que eu queria te fazer. Hoje você percebe que o cliente ele compra mais pela economia, pela sustentabilidade, pelo status. Pô, tá todo mundo colocando solar, vou colocar também. Como é que você enxerga esses motivos de compra dos clientes? Olha, assim, cada cliente tem o seu perfil, cada cliente tem o seu motivo de tomar aquela decisão, mas o que eu vejo na grande maioria, obviamente, é ali a economia. Tem o cliente que viu o vizinho instalando e quer instalar, o familiar instalando e quer instalar. Mas eu sempre falo que, assim, o nosso desafio comercial é apresentar os números para o nosso cliente. A partir do momento que a gente apresenta os números, racionalmente falando, não tem motivo para uma pessoa não ter energia solar na sua casa, na sua empresa, no seu imóvel. Então, o nosso desafio é esse. E esse motivo de compra ele é muito particular, né? Tem cliente ali que vai pela sustentabilidade, né? Um dos nossos maiores projetos é um ponto da tomada de decisão da empresa foi a questão da sustentabilidade, da autonomia ali do ESG. Então, assim, era uma empresa que já estava buscando investimentos, então ela precisava trazer esse ar de sustentabilidade ali para o setor dela. Então, você tem que entender o seu cliente. E eu falo isso muito para o nosso time comercial. Eu falo assim, pessoal, novamente, já até falei isso aqui. Vocês são consultores. Vocês precisam entender a necessidade do nosso cliente, personalizar a proposta, né? E oferecer a melhor solução ali para o nosso cliente. E isso a gente só consegue entender se a gente tem uma escuta ativa, né? Então, por isso que no nosso processo comercial a gente tem várias perguntas abertas que estimulam o nosso cliente a falar o que ele, ou a falar o que a gente precisa saber. E aí, de acordo com o cliente vai entregando ali, a gente vai seguindo o caminho daquele cliente, né? Então, assim, é muito bacana e isso é uma característica também de venda complexa, né? Você entender o seu cliente não é um produto de prateleira. O que o outro rapaz lá ofereceu para o seu cliente era um produto de prateleira. Pô, não, 2 vídeos, 2 trem, assim, assim, assado. Pô, isso é um produto de prateleira. É muito difícil uma pessoa ver valor nisso aí. Em vendas complexas, né? Em produtos complexos. Então, é o que a gente fala muito, né? Quando a gente vê uma proposta muito estranha, alguma coisa muito suspeita, fala assim, cara, o cara tá achando que é um produto de prateleira. Energia solar não é um produto de prateleira. Vendas complexas não é um produto de prateleira. Então, você realmente precisa entender e você precisa saber pegar essas informações, né? Para você realmente oferecer um produto de qualidade. Porque às vezes o cliente, às vezes o seu cliente também, às vezes acontece isso, da pessoa já chegar e falar assim, não, eu quero isso aqui. Mas aquilo ali que ela está pedindo não está de acordo com a realidade dela. Né? Então, por isso que você tem que ter ali todo ali uma entrevista, né?
questionário para você entender o que aquela pessoa precisa para, de fato, você validar se não é esse produto mesmo ou não. Ó, eu acho melhor você fazer isso e isso. Você, não, você já pensou dessa forma? Você não acha que nesse caminho aqui é melhor? Então, eu acho que o consultor, o empresário que entender isso, mapear esse caminho, né, para você realmente entregar a melhor solução para o seu cliente, é uma vantagem competitiva que essa pessoa vai ter. E não ter medo de falar a verdade, né, João? Eu vejo que a galera quer vender a todo custo e você acaba achando que todo mundo deve comprar de você. E não, não deve comprar de você. Porque às vezes vai chegar o cliente e vai falar, olha, eu quero isso e isso. Eu falo, cara, não é isso que vai resolver seu problema. Não é isso, não tá aqui. Às vezes não é algo nem que você faz. Só que aí, naquela questão, na necessidade de querer vender, ou na necessidade, ou na ganância de querer vender a todo custo, você acaba arrumando um problema. Você ganha o dinheiro, mas às vezes você perde a confiança, você perde um amigo, você perde um cliente estratégico que poderia te indicar para mais pessoas. Né? Então, de fato, ele acaba prejudicando por você querer vender naquele momento. E para a gente caminhando para o final, hoje como é que você enxerga o mercado de energia solar no Brasil nos próximos anos aí, com esse avanço da tecnologia? Então, o nosso mercado, eu acredito que nos próximos anos vai mudar bastante, porque eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais independência. Então, a gente tem um problema no nosso país que é a infraestrutura. Então, a nossa rede elétrica, o poste aqui em Rio Verde, por exemplo, tem poste de madeira ainda. Você vê aquele monte de fio solto ali. Trazendo um dado aqui para vocês, lá em alguns estados da Alemanha, lá já é 100% off-grid, já é 100% desconectado na rede. Então, cada pessoa que tem a sua casa tem uma bateria. Tem uma bateria, tem um gerador de alguma forma lá, seja de energia solar, seja gerador a diesel, enfim, ele tem autonomia, ele não precisa de uma empresa distribuindo e entregando energia para ele. Então eu acho que o Brasil ele caminha para isso também. E a gente vai ver esse problema de rede se acentuando cada vez mais até a gente chegar num ponto que a gente já vai vender energia solar com bateria para essa pessoa ter autonomia. E assim, é um mar de oportunidades que a gente tem no mercado. Trazendo mais dados aqui para você, a ANEEL divulgou que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela divulgou que existem mais ou menos 93 milhões de unidades consumidoras e apenas 6,6 milhões possuem geração distribuída, possuem energia solar. Então, tem uma fatia gigantesca do mercado que precisa desse produto e esse produto ele evolui cada vez mais, porque o nosso país a gente está muito bem posicionado com relação a clima, né? Então é muito favorável. Então, com a evolução do mercado, a evolução da tecnologia, está cada vez mais acessível, está cada vez mais disseminada essa informação. E a dor do nosso cliente está cada vez mais latente. A conta de energia não para de ficar mais cara. Então eu vejo o nosso mercado com muita oportunidade e só que as empresas precisam se especializar cada vez mais, porque mesmo que tenha muita oportunidade, fica cada vez mais complexo. Então é um desafio e uma oportunidade que a gente tem aí no nosso setor. Exato, muito bom. E cada vez mais vai estreitando também, né? Essa barreira de entrada que hoje é baixa, daqui a pouco você já não vê mais assim tanta gente entrando, vai ficando mais complexo, vai ficando mais desafiador. Então eu vejo isso como o futuro de muitas profissões, né? Então pegar aqui o marketing hoje no Brasil, ele tá começando a amadurecer ainda, agora que muitas empresas estão tendo a noção, por mais que toda empresa, você nasceu, você faz marketing de alguma forma. Marketing não é só propaganda. Então, a empresa que existe, ela, de alguma forma, ela faz marketing porque um dia o dono teve que fazer uma leitura de mercado e entender que ele iria abrir aquela empresa. Mas eu vejo, por exemplo, corretor de imóveis, que hoje é até banalizado, né? Fala assim, o cara é corretor de imóveis e vende energia solar, tá? Como se fosse algo banal, né? Às vezes vocês até pode acabar passando por isso. Pô, todo mundo vende energia solar, né? E tudo mais. Mas, Mas é engraçado, só um adendo a ah, essa questão, que grande parte dos nossos concorrentes hoje não estava no mercado um ano atrás, 2 anos atrás. E quem estava um ano atrás, 2 anos atrás, não está hoje. Por quê? Por erro de precificação, por não entregar, manchar demais o nome da empresa, se desgastar e ter que sair. Pô, tem de tudo quanto é jeito. Então, por isso que eu falo.
tem que entender o seu mercado, você tem que entender o seu produto, tem que ter margem, você tem que vender com margem. Por que a gente conseguiu se destacar e hoje a gente tem uma sede aí de 450 metros quadrados, um escritório legal? Porque a gente vende com margem, a gente tem lucro. E esse lucro ele é reinvestido na empresa para melhorar o nosso posicionamento, melhorar a nossa entrega, trazer pessoas melhores, né? Então, tem gente que vende o almoço para comprar a janta. Isso não é errado, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua ambição, cada um quer chegar em algum lugar. Só que assim, se você quer entrar, se você quer crescer, se você quer ter uma escala, você tem que ter lucro líquido, né? Então, não adianta você vender o almoço para comprar a janta. E você ficar sempre no mesmo lugar. Você vai ficar remando contra a maré. Então, é uma coisa que o pessoal precisa entender, né, para realmente crescer. O que gera crescimento é o que gera lucro, né? Então, as coisas têm que andar de mão dada. Excelente, excelente. Para deixar uma mensagem para o empresário, para o empreendedor que nos ouve, um conselho, uma mensagem, uma dica, o que você deixaria para ele aí? Cara, um conselho que eu posso deixar para os empresários aí é que uma empresa é feita de pessoas, né? E pessoas é o insumo mais importante ali que você tem. Então, cara, cria um plano de carreira na sua empresa, mostre para as pessoas que é possível elas realizar o sonho delas dentro da sua empresa, que aí você vai ter um time de alta performance, engajado, sedento ali por resultado, e você acaba também excluindo aquelas pessoas que não compram, que não têm essa ideia, que não estão querendo percorrer o mesmo caminho que você está querendo, né? Então, é mais isso, invista nas pessoas, trate elas bem, mostre para elas que elas conseguem alcançar o sonho, conheça os sonhos dos seus colaboradores, das pessoas-chave da minha empresa, eu conheço o sonho de cada um. E em alguns o sonho já foi realizado, assim, já mudou o sonho, porque aquela pessoa já atingiu. Então tem situações ali que a pessoa já comprou a casa, já comprou o carro, né? Já teve já mudou a perspectiva de vida daquela pessoa. Então, é isso, cara. Quando a gente consegue gerar valor na vida das pessoas, as pessoas vão gerar valor para você de volta. Esse é o meu conselho aí. Que bacana. João, obrigado demais, Tamo cara, essa junto. conversa. Que isso. Acredito que agregou muito aí na sua vida, que você possa já deixar seu like, caso você não tenha deixado. Comenta aqui pra gente também algo que você agregou, um insight que você teve durante essa conversa. Acho que é importante, né, tanto para o convidado quanto também para as pessoas que estão assistindo, ver a opinião e a forma como isso tem gerado transformação. E é até interessante, cara, antes de finalizar, os feedbacks que a gente recebe, porque a gente... É aquela questão, a gente tem uma transformação, a gente fica satisfeito, só que muitas vezes a gente não fala. E eu tenho recebido alguns feedbacks, então para você ver, pessoas contrataram funcionários, pessoas que ouviram o podcast, se conectaram com os empresários, contrataram, assim, fizeram ali uma parceria, clientes fechando negócio, então assim, é os frutos que tem dado, né? Então não deixe de falar, não deixe de deixar aqui a sua mensagem, porque é muito importante, muito valiosa. E eu te espero no próximo episódio.